Ora, ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz. Aqui Paulo, ele traz uma linda expressão do contraste entre o nosso passado e o nosso presente. O mesmo tipo de contraste que está lá em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. E em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Paulo diz: andai como filhos da luz. Deus sempre coloca o fato de nossa posição diante de nós para a base do nosso procedimento. Porque antes nós éramos trevas, antes nós estávamos nas trevas, antes nós éramos dirigidos e regidos pelo diabo, pelo mundo, pelo pecado. Mas agora não, agora nós somos luz no Senhor. Assim como nós somos luz, assim andai como filhos da luz. Quer dizer, nós temos que viver de agora de acordo com o que nós somos. Se nós somos luz, nós temos que viver como filhos da luz. Porque Paulo diz no versículo 9: porque o fruto do Espírito consiste em toda a bondade, justiça e verdade. Aqui Paulo ele mostra o contraste, né? O fruto da luz é diferente das obras da carne. O fruto da luz é bondade. É pagar o mal com o bem, é justiça, é viver na verdade. E ele diz no versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor, fazendo um teste, é o critério, é aquilo que agrada ao Senhor. Aqui Paulo, ele mostra para nós que nós devemos viver de uma maneira que agrade a Deus, aquilo que Deus ele se agrada. E ele diz no versículo 11, e não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as. Aqui Paulo ele fala novamente para nós não sermos companheiros deles, não dar a mão para eles, não contribuir com o pecado deles, querer caminhar com eles, porque se eles estão caindo, nós também iremos cair, se nós formos os seus companheiros. Aí Paulo fala que nós devemos reprovar essas obras, que são infrutíferas, antes condenai-as. Aqui Paulo está falando, se um cristão está em comunhão com o seu Senhor, sua própria vida será uma censura ao mundo, Reprovar é não ser omisso, é não ser conivente com o pecado, E Paulo diz aqui no versículo 12, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe, essas práticas pecaminosas, aquilo que eles praticam, nós devemos tomar até cuidado na hora de falar. Nós vemos às vezes um perigo muito grande, muitas vezes no testemunho, quando as pessoas vão testemunhar, elas falam daquilo que viveram, do seu testemunho de vida, mas de uma forma que elas sentem prazer naquilo que elas viveram, E isso é um perigo muito grande. Então as pessoas elas devem tomar cuidado até mesmo na hora de testemunhar, de contar o seu testemunho. Porque elas podem levar outras pessoas a cobiçar o seu pecado. E ele diz aqui no versículo 13, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifestas. Aqui o apóstolo Paulo, ele mostra que a luz, ela reprova, as obras das trevas, mas todas essas coisas manifestam sendo condenadas pela luz.
porque a luz tudo manifesta, quer dizer, não fica nada em oculto na luz. Ele diz aqui no versículo 14, por isto se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Olha que coisa linda. Aqui Paulo, ele está falando a respeito, né, ele está parafraseando, né, Isaías 60, verso 1 e 2, aqui no versículo 14. Aqui Paulo, ele está falando sobre o sono da morte, sobre tirar da morte, das trevas, né, aqueles que espiritualmente estão dormindo, né, estão vivendo o sono da morte, estão em trevas. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aqueles que estão vivendo um sono, o sono da morte espiritual. É um clamor do Senhor para despertar os tais. E aqui no versículo 15 diz, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aqui Paulo ele fala sobre a caminhada sábia, né? A seguir, o apóstolo Paulo descreve como a vida do cristão deve ser vivida pela sabedoria e não como louco, não como nécio. Ele prescreve aos efésios que se encham do Espírito Santo e mostra-lhes o resultado disso nos relacionamentos práticos da sua vida. E aqui Paulo, ele fala dessa caminhada, né? Que é uma caminhada cuidadosa, dependente de sabedoria, né? Ao qual só pode vir do conhecimento da vontade do Senhor. Essa é a verdadeira sabedoria. E a maneira da gente viver essa caminhada é com a sabedoria do Senhor, é compreendendo a vontade do Senhor na nossa vida, para a gente viver, né, uma vida com sabedoria, é viver no centro da vontade de Deus. E ele diz aqui no versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Aqui Paulo ele traz o contraste entre prudentes e sábios, né? Aqui nós podemos viver como luz ou como trevas, né? E ele diz que nós devemos andar diligentemente, né? Cuidadosamente, não como loucos, porque aqueles que andam nas trevas, eles vivem na ignorância, eles não vivem na sabedoria. Aqueles que vivem na luz e caminham na luz, eles não tropeçam. Mas aqueles que andam nas trevas, eles caminham pelo perigo, eles caminham em caminhos tortuosos, eles caminham por um caminho largo que no final conduz à perdição. Mas Paulo diz aqui que nós devemos ser prudentes. E ele diz no versículo 16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Aqui Paulo fala que nós devemos remir o tempo, quer dizer, aproveitando as oportunidades, porque os dias são maus, né? Nós devemos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, nos concede. Cada dia que nós acordamos é uma oportunidade de recomeçar, de fazer tudo novo, tudo diferente, né? O dia ele tem 24 horas e você decide como você aproveita esse dia, né? Tem muitos que fazem muitas coisas, pessoas que fazem muitas coisas, têm um dia muito produtivo, pois elas sabem remir o tempo, elas organizam o seu tempo. Porém tem os insensatos, aqueles
que sempre dizem como uma desculpa que não tiveram tempo para orar, jejuar, meditar na palavra, ir à igreja, ter uma vida com Deus. Enquanto outras pessoas, em vez de se desculparem ou de transferirem a culpa daquilo que não estão fazendo, eles procuram remir o tempo, organizar o tempo e aproveitar cada oportunidade que o Senhor lhes concede. Pois são 24 horas que nós temos todos os dias depositado na nossa conta. E você decide como você vai gastar essas 24 horas. Mas Paulo fala que nós temos que ser prudentes e remir o tempo. Aproveitar as oportunidades. E ele diz no versículo 17, pelo que não sejais insensatos. Insensato significa loucos. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui é maravilhoso que Paulo ele fala que nós não podemos ser loucos, viver de qualquer jeito, qualquer maneira. Nós não podemos viver dessa forma. Mas nós temos que entender qual é a vontade do Senhor. Nós temos que descobrir todos os dias a vontade do Senhor para a nossa vida. A pessoa mais feliz da terra é a pessoa que vive a vontade de Deus todos os dias da sua vida. É a pessoa que anda no centro da vontade de Deus da sua vida. O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Então tenha como objetivo descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Pois na vontade de Deus você descobre o lugar mais seguro do mundo. A vontade de Deus, e vivendo ela, você é a pessoa mais feliz do mundo. Porque você, quando descobre a vontade de Deus, você entende que o peixe foi criado por mar e o mar foi criado para o peixe. Você entende o propósito que Deus tem para a sua vida. E você vive em função deste propósito todos os dias para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo vai dizer aqui no versículo 18 que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Ele diz aqui, não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Aqui Paulo, ele mostra para nós não nos embriagarmos com vinho. O apóstolo Paulo nos adverte a não ingerirmos bebida alcoólica. Porque ele mesmo diz que é impossível ele vai trazer o contraste, que é impossível uma pessoa ela ser embriagada, ela se embriagar com bebida alcoólica e ela ser cheia do Espírito Santo, Deus ao mesmo tempo. Paulo adverte aos Gálatas, no capítulo 5, a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqueles que praticam tais práticas de bebida alcoólica não herdarão o reino de Deus. Então, é impossível uma pessoa que ela vive nessa prática, ela ser cheia do Espírito Santo de Deus em sua plenitude. Como é que uma pessoa que ela vive na prática da bebida alcoólica, ela vai ter o fruto do Espírito Santo? Ela não vai conseguir ter a plenitude do Espírito de Deus em sua vida. Então Paulo, ele adverte a igreja, não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, devassidão de todos os tipos, né? Então,
O apóstolo Paulo, ele nos mostra algo muito importante, porque uma pessoa, quando ela está alcoolizada, ela não tem um controle de si. Uma pessoa, quando está alcoolizada, ela é influenciada, dominada pela bebida, né? E um dos fatores também, que é a própria ciência, ela nos mostra que o álcool, ele tem ação direta, né, no sistema nervoso central. E o álcool, ele age como um depressor das funções cerebrais. O álcool, ele diminui o centro da crítica da pessoa. A pessoa, ela fica ansiosa, ela tem uma variação de humor, ela tem uma depressão, né? Tudo isso por conta da bebida alcoólica. As pessoas que ingerem bebidas alcoólicas, elas não sabem que a bebida alcoólica é um depressor. Muitas pessoas que bebem, elas têm o seu humor variado. Uma hora estão alegres, outra hora estão tristes. Uma hora estão felizes, outra hora estão desanimadas. As pessoas que elas têm por prática, né, a bebida, elas são pessoas inconstantes. E elas sofrem por conta disso, porque têm os seus sentimentos alterados. São pessoas que muitas das vezes são envergonhadas, né? Perdem família, perdem o respeito, perdem o seu caráter. Então, nós observamos essa orientação de Paulo aos Efésios: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução. Aí ele traz um contraste: mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Em vez de você estar influenciado, dominado pela bebida, seja influenciado, seja governado pelo Espírito Santo de Deus e pelo seu poder. Assim como uma pessoa, ela não tem controle de si quando ela bebe, assim também uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela produz em sua vida o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, ele orienta a igreja de Éfeso: enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos do Espírito quer dizer ser enchido repetidas vezes, mostrando que a vida espiritual do Filho de Deus deve ser experimentar a renovação constante, né? À medida do enchimento repetidos do Espírito Santo de Deus, nós devemos todos os dias buscar ser cheios do Espírito Santo para ser influenciados por Ele, tanto na nossa mente, no nosso coração, como também na nossa vontade. E ele diz aqui no versículo 19 que uma pessoa, quando ela é cheia do Espírito Santo de Deus, a vida dela muda em seus relacionamentos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem comunhão. Aqui diz aqui no 19: falai entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui mostra a comunhão. Falar entre vós é mais de uma pessoa. Aqui Paulo mostra que aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele está unido com o corpo de Cristo, ele faz parte de uma congregação. Ele tem prazer de estar com aqueles que são membros do corpo de Cristo. Pois Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. É impossível um membro que está fora do corpo, ele ter vida em si mesmo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela tem comunhão com o corpo de Cristo. E Paulo fala que outra marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a adoração, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Uma pessoa cheia do Espírito Santo,
ela canta hinos, ela adora hinos voltados a Deus para glorificar e engrandecer o nome do Senhor. E outra marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus está no versículo 20. Dando sempre graças por todas as coisas ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não vai ver ela reclamando, você não vai ver ela murmurando, mas uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa que ela é grata, é uma pessoa que ela carrega gratidão em seu coração. Ela é uma pessoa grata. Ela é uma pessoa que ela agradece pela sua casa, pela sua família. Ela agradece pelo seu trabalho. Ela agradece pelo seu sustento. Ela agradece pela sua vida. Ela vive uma vida de gratidão a Deus. Pois uma pessoa que ela não valoriza o que tem, ela não agradece. Todos aqueles que não valorizam o que têm ou que possuem, eles não conseguem agradecer. E aqueles que vivem de uma forma ingrata, ou murmurando, reclamando, são pessoas que ainda não foram cheias do Espírito Santo de Deus. E Paulo mostra mais uma marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus no versículo 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. A marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é que ela é uma pessoa submissa. A submissão de uns aos outros em Cristo é um princípio espiritual e revela uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Uma pessoa submissa, ela é uma pessoa humilde, ela é uma pessoa mansa, ela é uma pessoa paciente, é uma pessoa tolerante. Então, Paulo ele nos mostra que uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus é uma pessoa submissa nos seus relacionamentos, né? Esse é o resultado de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus.